uma turma. Então, eu vou me apresentar primeiro, né, antes da gente fazer o contrato pedagógico, só reforçando que a nossa aula ao vivo, né, ela é gravada e depois o vídeo gravado é disponibilizado para vocês ali no Classroom, na barra atividades. Os slides, da mesma forma, são disponibilizados ali, tá? Nós estamos começando hoje a disciplina de matemática financeira. Meu nome é Luciano Silveira, sou professor do curso de administração, também dou aulas no curso de RH, no curso de logística também. Eventualmente, alguma outra disciplina em marketing e também em contabilidade. Mas os dois cursos que eu mais trabalho são, então, a administração e o curso de RH. Todas as disciplinas do segundo ciclo destes dois cursos. Além disso, eu também trabalho com o primeiro ciclo, né? Dou aula para todas as disciplinas também do primeiro ciclo. A minha formação inicial é em administração, né? Fiz uma graduação em administração, depois uma pós-graduação na área de gestão e uma pós-graduação na área de ensino. Nós vamos trabalhar o nosso conteúdo ao vivo, né? Todas as terças e quintas-feiras, nesse horário, das 9 ao meio-dia, com um intervalo de 15 minutos no meio do processo. Além, gente, desse conteúdo da disciplina, eu também tenho alguns materiais extras, quem quiser assistir outros materiais, né, da área do eixo de gestão e negócios, pode ter acesso lá ao canal do professor, né, lá no YouTube, professor Luciano, tá? Bom, vamos voltar aqui a relembrar um detalhe importante. Todos vocês que já estão no segundo ciclo devem, né, conhecer o Moodle, né? Eu sei que o pessoal que estava comigo na disciplina anterior conhece, porque eu sempre mostro, né, no contrato pedagógico, mas os demais que estão começando agora no segundo ciclo, ou estão começando essa disciplina comigo agora, não sei se conhecem. Todos conhecem, pessoal? O Moodle? Já acessaram alguma vez? E às vezes tem gente que está vindo do primeiro ciclo e ainda não, né? Eu nunca acessei. Tá. Então temos uma pessoa que nunca acessou. A Nayana também nunca acessou. Certo. Então, vamos falar a respeito do Moodle também, né, durante o nosso contato pedagógico, porque faz parte do processo avaliativo, atividades avaliativas, prova, lá no Moodle, né? Então, é preciso conhecer o Moodle e saber como as coisas funcionam dentro dele. A gente vai ver isso. Antes, claro, a gente vai falar do calendário, e a partir do momento que a gente fala do calendário ali, das atividades avaliativas, eu vou mostrar para vocês o Moodle, e vou mostrar também o Classroom, né, onde estão os elementos do processo avaliativo para vocês. Mas a tela inicial do Moodle, já antecipando, é essa aqui, ou bem parecida com essa. Vocês acessam ela através do site da QI, né, qi.edu.br, clica na aba Serviços, lá na aba Serviços vai aparecer o ícone Moodle dos cursos técnicos. Aí clicam ali e vai aparecer essa tela, tá? Vocês vão acessar ali com o RA e a senha de vocês para acessar, então, o Moodle, tá? Vamos falar do calendário primeiro, aí depois eu vou acessar o Moodle, mostrar ali onde estão os elementos, né, da nossa disciplina de matemática. Bárbara colocou no chat. Bárbara está com problema no celular dela, talvez, ou no computador, não sei. Vai ter que configurar o dispositivo dela lá, que para nós aqui o áudio está bom, né? Então, é o dispositivo dela, né? Deixa eu mandar uma mensagem para a Bárbara, a colega já está ajudando, mas... A configuração do dispositivo, né? Alguma coisa desabilitada, às vezes tem que reiniciar, enfim. Mas vamos adiante aqui. Espero que a Bárbara consiga configurar o dispositivo dela lá. De qualquer forma, né? Como falei para vocês, também é gravado. Se
ela perdeu uma parte inicial aqui, ela pode rever, né, assistir. Espero que dê tudo certo lá. Pode tentar reiniciar também, né? Pode reiniciar. Vamos ver se ela consegue. Muito bem, vamos falar do nosso calendário da disciplina de matemática financeira. Hoje a gente está iniciando, então, logo depois aqui do contrato pedagógico, a gente vai ter o conteúdo da aula 1. Na quinta-feira, 27, a gente tem o conteúdo da aula 2. E na terça-feira, dia 1/6, o conteúdo da aula 3. São os 3 primeiros conteúdos, vão corresponder aí à primeira atividade avaliativa lá no Moodle, né, que vale 2 pontos. Nessa disciplina, a gente tem 2 avaliativas no Moodle, né, nas outras anteriores eram 4, nesta é 2, e vale 2 pontos cada uma. Então, a primeira atividade avaliativa no Moodle, lá no dia, valendo 2 pontos, o dia que vocês têm para fazer essa atividade avaliativa, o prazo, né, consta no guia do aluno. O guia do aluno é um arquivo que está lá no Moodle. Então, a coisa mais importante que vocês têm para fazer nessas disciplinas do segundo ciclo, que vocês estão cursando, é acessar o Moodle e olhar o guia do aluno. O primeiro arquivo mais importante, que vai ter as datas de realização das atividades avaliativas, né? Então, correspondente a essas 3 primeiras semanas, vocês já têm uma atividade avaliativa valendo 2 pontos. E tem prazo para fazer, abre numa data, corre alguns dias, fecha lá numa data futura. E tem horário também, né? Fecha naquele determinado horário. Então tem que fazer dentro daquele prazo. Depois a gente vai abrir o Moodle, né? Vai ver onde está a atividade do guia do aluno, mostrar para vocês saberem o caminho, se acostumarem, né, a acessar sempre o guia do aluno e cumprir os prazos de realização. Tá? Aí lá na quinta-feira, 3/6, a gente vai ter uma revisão dessas 3 primeiras aulas. Tá? Digo dia 3/6, né, porque é a data que está no nosso calendário, mas de fato nesse dia é feriado, né, a gente vai ter que recuperar, e já fica aqui combinado com vocês a data de recuperação desse feriado. 3/6 é Paixão de Cristo, se eu não me engano, e então a gente tem que recuperar esse feriado lá no dia 7/6, no mesmo horário, tá? Só que é na segunda-feira. É o único dia disponível, né? Todos os outros dias já tem turma, né? Então nós vamos recuperar excepcionalmente numa segunda-feira, no dia 7/6, tá? Em função do feriado do dia 3. Então vai ser uma aula de revisão dos conteúdos iniciais. Depois lá no dia 8/6, a aula 4, 10/6, a aula 5 e 15/6, a aula 7. Correspondente a essas outras 3 aulas, né, 4, 5, 6, vocês vão ter lá a atividade avaliativa 2 para fazer. Ela vale 2 pontos, tá? Igualmente dentro do Moodle, dentro da disciplina de matemática financeira, é claro. Tem prazo para fazer? Tem. Onde está o prazo? Está no guia do aluno. Tá? Então, é aquele arquivo em que guia o processo de vocês, né? Onde diz lá o que tem que fazer, quando tem que fazer, quais são os prazos para fazer. Então, esse guia do aluno, vocês têm que abrir imediatamente, né? Baixar, fazer o download dele aí para o celular de vocês, para o computador, ou anotar no caderno, né? As datas que estão lá, para vocês não perderem os prazos. Aqui são 4 pontos já, né? Se deixar de fazer, se não fizer nos prazos, vai perder aí 4 pontos, né? São importantes para o processo avaliativo. Como eu disse, nós vamos abrir o Moodle, vou mostrar para vocês onde estão as atividades, vou mostrar o guia do aluno, mas é essa a prática de vocês sempre, certo? Lá no dia 17/6, nós vamos fazer uma outra revisão, agora das aulas 4, 5 e 6. Então, vão ter micro-revisões aí, né, no meio, sempre a cada 3 aulas. Lá no dia 19/6, fica combinada a data de entrega do trabalho disciplinar de vocês, tá? A gente já viu que na N1 aí nós temos 4 pontos, né, de atividades avaliativas no Moodle, mas falta 6 pontos para fechar os 10 da N1, né? Então, da onde vem? Vem do trabalho. Esse trabalho, então, vale 6 pontos, e a entrega dele, a realização e a entrega
Então, as duas coisas, né? Vão fazer no Classroom e vão entregar no próprio Classroom. Depois eu vou abrir ali e vou mostrar para vocês onde vocês vão encontrar o trabalho, né? Como é que vocês fazem para editar ele e entregar, tá? É até 19/6, ou seja, qualquer dia, inclusive o dia 19. Então, de hoje até o dia 19, qualquer dia vocês podem fazer e entregar o trabalho, né? Inclusive no dia 19 até as 23h59, né? Porque depois das 23h59 já será 20/6, tá? Então é até dia 19. Tem todo esse tempo aí, né? Para fazer. Quase um mês, né? Para poder entregar o trabalho disciplinar. Então tem muito tempo. E claro, né? Quem for entregar depois do dia 19 já não valerá mais nota, porque tem um mês para fazer, né? Então não cabe a gente dizer que não deu tempo, né? Certo? Dia 22/6 acontece a nossa revisão geral, né? Tem uma revisão final, só que um pouquinho diferente, né? E as outras a gente fez revisão de conteúdo, revisão de conteúdo. No dia 22/6 a gente vai fazer uma revisão preparatória para a prova, ou seja, ela vai ser mais focalizada naquilo que é importante para o dia da prova, tá? Então ela é muito importante para preparar vocês para a prova do dia 24/6. Essa prova no dia 24/6, ela acontece lá no Moodle, valendo 10 pontos. Tá? Igualmente, vocês vão acessar o Moodle, a disciplina de matemática financeira. Abaixo ali da avaliativa 1 e 2 vai aparecer lá a prova final para vocês. Tá? Valendo, então, 10 pontos. Então, nós temos aí já as notas para formar a média, né? A nossa média é N1 mais N2 divididos por 2. Somadas e divididas por 2, tem que dar o mínimo 6, que é a nossa média mínima de aprovação. Certo? Então, se eu fiquei com 10 na N1, fiquei com 10 na N2, vai dar 20. Divide por 2 dá 10, né? A média final. Tá? Então, 10 a máxima, a mínima é 6. Abaixo de 6, reprova na N1 e N2, né? Mas ainda tem uma chance, que é a prova de substituição. E que ela substitui a menor nota entre N1 e N2. Então, digamos que, fiquei com 8 na N1, 2 na N2. Somado dá 10, divide por 2 dá 5. Então, eu preciso fazer a substituição para atingir a média 6, né? E aí, vou substituir a menor nota. No caso, a da N2. Então, se eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, a nota da substituição vai substituir a nota 2, né? Os 2 pontos da N2. Quanto que eu preciso tirar? O mínimo necessário, pelo menos, para que somada com a primeira nota, dê 12, né? Para dividir por 2 dá 6. Então, na substituição, eu preciso tirar a diferença suficiente para atingir a média no mínimo, né? Claro, né? E essa substituição acontece no Moodle também, no dia 10/7, tá? Somente nesse dia, quem ficar em substituição, e é somente para quem ficar em substituição, né? Acontece essa prova lá no Moodle. Aí abaixo da avaliativa 1, avaliativa 2 e da prova final, vai aparecer a prova de substituição para vocês, tá? Diferenças, né? A prova final da N2, nesse dia 24/6, vocês vão receber um código para acessar a prova no dia. Tá? Esse código vai ser postado no Classroom. E para fazer a prova precisa do código. Na substituição não tem código, né? É só acessar o Moodle e fazer a prova lá. Tá? Como falei para vocês, gente, eu vou abrir o Moodle, vou mostrar, vou abrir o Classroom, vou mostrar também o trabalho. Mas antes disso, eu quero saber de vocês aqui das datas, né? Do processo avaliativo de forma geral. Ficou claro? Ficou entendido para todo mundo? Sor, a única coisa que eu tenho dúvidas é a respeito do feriado. Então, a gente não tem aula, e daí na segunda, dia 7, a gente tem uma revisão das outras 3 aulas, e daí na terça, no dia seguinte, a gente tem aula de novo. Isso, Ou exatamente. não, só na quinta? Exatamente como consta no calendário. Dia Tá. 3/6 tem feriado e a aula vai ser dia 7/6. E dia 8 tem aula 4. E segue as Tá datas certo. das aulas, conforme está no calendário, tá? Se está uma data ali e tem marcado uma aula, vai ter uma aula naquele dia, certo? Só não vai ter no dia 3/6, por causa do feriado, e aí vai ser no dia 7, conforme está no nosso calendário aqui, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo por enquanto. Pode ser que surjam dúvidas depois, né? Fiquem à vontade.
sempre participar aí, tá, gente? Habilitem o microfone para falar, a gente poder ouvir as questões, perguntas de vocês, sempre que quiserem, tá? Muito bem, então vamos ver lá no Moodle, né? Principalmente teve gente que relatou aqui que nunca acessou o Moodle, né? Teve pelo menos 2 que falaram isso. Então é bem importante, não só para os que já conhecem, mas para os que ainda não conhecem. Então, eu vou abrir aqui o nosso Moodle, vou compartilhar a tela com vocês. Essa é a tela do site da QI, tá, gente? Estou conseguindo visualizar a tela? Sim. Tá ok. Então, pra gente, a partir do site da QI, né, para a gente acessar o Moodle, a gente vai ali na aba Serviços, com o mouse lá em cima, né? Tem lá um menuzinho sobre unidade, central de vagas, publicações, serviços. Clico em serviços. Então, em serviços vai aparecer alguns ícones ali. O Moodle da faculdade, o Moodle do curso técnico, que é o de vocês, tá? Inclusive, antes de entrar aqui no Moodle do curso técnico, logo abaixo tem o da biblioteca virtual. Vocês têm acesso aos livros lá da biblioteca virtual, né? Caso queiram pesquisar, estudar, fazer alguma leitura, também acessando ali com o RA e senha de vocês, tá? Então, eu posso acessar direto o Moodle do curso técnico, ou posso ir pelo portal do aluno. Mas eu vou direto já, porque o nosso interesse aqui é entrar no Moodle, né? De forma direta. Lá no portal do aluno, além do Moodle, vai ter outros ícones que vocês podem acessar, né? Então, nosso interesse aqui é entrar direto no Moodle. Então, vamos clicar no Moodle. Vai abrir a tela inicial, né? A gente precisa colocar o nosso usuário e senha. Então, vou colocar um usuário de aluno aqui. E a senha. Vou entrar com o usuário de vocês e a senha de vocês. Clico em acessar. Ao conectar, ela já vai dar, né, o nome do aluno. Então, se vocês acessarem, vão notar que vai aparecer no topo o nome de vocês, significando que vocês estão no perfil de vocês dentro do Moodle, tá? Bom, o que eu preciso agora? Já acessei o Moodle. Eu preciso achar a disciplina que eu estou matriculado agora. Matemática financeira. Então, vou procurar aqui a disciplina de matemática financeira. Quem já cursou outras disciplinas vai notar que vai aparecer as disciplinas anteriores, né? Antigas, ou até mesmo disciplinas que transferiu, cancelou em algum momento. Vai estar todas aqui. Eu tenho que procurar exatamente a disciplina de matemática financeira do corrente ano. Então, está iniciando agora, né? Maio de 2021. Então, vou entrar ali em matemática financeira 5/2021. Clique na disciplina. Então, ela vai abrir todos os materiais que eu tenho nessa disciplina, além das avaliativas e demais. A organização inicial da tela vai mostrar para vocês o plano de ensino. O de vocês é 2 vezes na semana, né? Terças e quintas. Tem o plano de ensino do sábado, mas é para a turma do sábado, não é o caso de vocês, né? Tem a apostila da disciplina, tem o material, né? Para consulta com as fórmulas. São várias fórmulas, né? Nessa disciplina de matemática. Então, essa aqui ajuda bastante esse material, né? Porque vai ter, resumidamente, todas as fórmulas que constam na apostila, tá? Nós temos aqui o trabalho disciplinar, mas esse arquivo aqui não tem como entregar aqui no Moodle, né? Por isso, depois eu vou mostrar para vocês lá no Classroom como fazer a entrega. E logo abaixo vai ter as semanas, né? Semana 1, 2, 3, 4, em relação às semanas que correm. No entanto, como essa disciplina ela tem apenas 2 avaliativas, né? Vocês vão notar que a gente vai ter, dentro dessas 2 primeiras semanas, né, as atividades avaliativas correspondentes, tá? Mas eu quero falar primeiro com vocês sobre o nosso
plano de ensino, tá? Deixa eu abrir aqui o plano de ensino. Às vezes demora um pouquinho para carregar, mas é normal, tá, gente? Ele consta aqui as nossas aulas, né? Conforme a gente colocou as datas do nosso calendário. Encontro 1, aquela data ali, encontro 2, aula 2 e assim por diante, né? Então tá toda a nossa divisão de aulas aqui. A nossa data da substituição, tá? É um arquivo muito importante, é bom vocês sempre olharem, né, o plano de ensino de vocês, de cada disciplina que vocês estão iniciando. Nós temos também aqui a apostila da disciplina, é um material completo, tá? Sempre recomendo estudar pela apostila, né, fazer os resumos de vocês no caderno. Vai ter uma aula, né? Vai ter a aula 1. Então, vou me preparar para essa aula, vou dar uma lida no material. Onde é que eu vou ler? Na apostila, né? Está o material completo aqui da aula. Quinta-feira tem a aula 2. Então, antes da aula de quinta-feira, eu vou dar uma estudada no conteúdo da aula 2 que está na apostila. Então, tem todos os conteúdos de vocês, né? Até a nossa aula 6, todos na apostila, tá? Podem fazer o download, né? Mas está sempre aqui à disposição de vocês. O material complementar, as fórmulas, né? Da disciplina de matemática. Então, são 6 capítulos, são 6 aulas na apostila, e todas elas vão ter algumas fórmulas. Tá? Nós temos aqui, então, nesse material de consulta de fórmulas, todas elas. A gente vai ver elas durante as aulas, né? Vocês já sabem que nesse arquivo aqui, vocês têm acesso a todas as fórmulas de uma forma mais rápida, né? Para consultar alguma fórmula que queiram utilizar para algum cálculo que a gente vai fazer. Tá? E o trabalho disciplinar, como eu disse para vocês, a gente vai olhar depois, né? Lá no Classroom, onde vocês vão fazer a entrega dele. O que importa agora para nós é onde é que estão as atividades avaliativas, tá? Então, dentro de cada semana, a gente vai ter as atividades avaliativas que vão aparecendo para vocês, certo? Então, semana a gente tem uma atividade avaliativa para fazer, tá? Então, eu cliquei em semana 1, viram que foi para o topo e apareceu de novo os mesmos arquivos, mas eu tenho que arrastar com o touch, né, no celular, ou então com o scroll do mouse, para aparecer lá semana 1, aí tem lá, né, conteúdo resumido da aula 1 e 2, tem uma atividade de apoio, tem uma atividade avaliativa. Atenção, que vale nota é a atividade avaliativa. Tá? Atividade de apoio é uma atividade de estudo, enfim, reforço. Tá? E notem que tanto na atividade de apoio quanto na atividade avaliativa tem um arquivo em PDF embaixo. Então, principalmente na atividade avaliativa, você tem que ter cuidado, né? Porque depois que abrir o questionário online, é uma tentativa só e tem que responder ele no momento que abriu, né? Se fechar sem responder, ficou com 0, né? Então, só vai abrir ele quando tiver já feito o estudo através do arquivo em PDF. Nesse arquivo em PDF da atividade avaliativa, estão ali as 10 questões da avaliativa 1. Vocês vão abrir o arquivo em PDF, vão estudar na apostila, vão rever as nossas aulas ao vivo, vão ver os slides e vão responder as 10 questões. Vão fazer no caderno, enfim. Depois que montou o seu gabarito das 10 questões, né? Número 1, letra A, número 2, letra B, número 3, letra C, né? A alternativa que acham a correta. Somente aí, vocês vão clicar no questionário online. De novo, é uma tentativa só, né? Então, por isso, o arquivo em PDF ali. Vocês vão abrir ela e aí vão lá marcar as alternativas que vocês estudaram, né? E acharam ao realizar elas no arquivo em PDF. Esse arquivo online aqui, o link online, lá no final, depois da 10ª questão, vocês vão clicar em salvar e enviar. No momento que vocês clicarem em salvar e enviar, ela vai corrigir e vai dar a nota que vocês ficaram nessa avaliativa. Tá? Não pode esquecer de clicar em salvar e enviar, né? Para ter, então, computada a sua nota. Tá? Vale aí 2 pontos, né? A gente precisa estar atento a isso. E depois a mesma coisa, tá, gente? Para as avaliativas seguintes. Tá? Muita atenção em relação a isso, porque vale nota, né? Essas avaliativas, e vocês vão fazer elas aqui dentro do Moodle. Tá? Dentro de cada semana, então, vai ter uma avaliativa. Entendido isso, gente?
Tranquilo? Isso. Tranquilo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês podem habilitar o microfone em caso de dúvida, ou caso de pergunta, facilita bastante a nossa interação. Então, eu cliquei aqui, gente, para mostrar para vocês que vai ter uma tentativa só, né? Viram que eu abri a avaliativa 1, né? Aqui, ó, avaliativa 1, cliquei nela. Então, se clicar ali, vai ter aqui, né? Realizar a primeira tentativa. Se clicar ali, vocês já vão acessar ela para realizar. Então, o questionário vai ser aberto, né? Hoje, dia 25, à meia-noite, tá? E vai ficar disponível para vocês até o dia 17 de junho de 2021, às 23h59. Então, esse é o prazo, né, de realização da atividade avaliativa 1. Tá? Então, quem quiser anotar aí, já anote, né? Mas vocês viram que, ao acessar ela, vai aparecer as datas, né, de realização. E aí, quando vocês estiverem prontos, vão clicar em responder. Só clique em responder quando vocês tiverem feito aquele arquivo em PDF, né? Não acessem antes disso, tá? Uma coisa que eu notei aqui, gente, que ainda não está aparecendo o guia do aluno, tá? Então eu vou pedir para o pessoal do EAD depois disponibilizar o arquivo, tá? Guia do aluno aqui para vocês, tá? Qualquer coisa a gente retorna a conversar a respeito. Certo? Tranquilo? Sim. Muito bem. Sobre o Moodle, pessoal, ficou entendido a importância do guia do aluno, sobre as atividades avaliativas que vão estar dentro das semanas ali para vocês fazerem. Sim. Tá. Bom, então, além das avaliativas que tem nessas semanas iniciais de aula, lá no último dia, né, no dia 24, vocês vão ter a atividade avaliativa final, que é os 10 pontos da N2. Tá? Então, a N2 vai estar aqui na semana 5, atividade avaliativa final. Tá? Ela vai abrir somente no dia, né, dia 24, a partir das 9 horas. Nesse dia, eu vou postar lá no Classroom as instruções de prova e o código para vocês. Então, um pouquinho antes das 9, né, 8h30, por aí, vai ser postado para vocês. Aí, quando chegar às 9 horas, vocês já têm o código, né? Já leram as instruções de prova, aí vem aqui no Moodle, clica na atividade avaliativa, insere o código para fazer a prova. Lembra que eu falei para vocês da substituição? Caso seja necessário, né? Somadas as atividades avaliativas da N1, né? Tem uma em cada semana aqui, mais o trabalho disciplinar, 10 pontos, mais a N2, se eu não atingir a média, né, dividido por 2, eu tenho uma prova de substituição para fazer no dia 10 de julho, às 9 horas. Nessa não vai ter código, né, é só acessar aqui quem ficou abaixo da média e vai fazer essa prova de substituição, tá? Muito bem. Tranquilo, gente? Alguma pergunta sobre o Moodle? Tranquilinho. Legal. Professor, Sim. eu baixei o trabalho disciplinar pelo Moodle. Eu não achei ele ainda no Classroom. Isso, nós não chegamos lá ainda. Quando chegar lá no trabalho, aí eu vou mostrar para vocês ele ali o trabalho, vou postar o trabalho para vocês durante a explicação ainda do não contrato. postou. Ok. Tá? A gente não chegou nesse ponto ainda, nessa parte ainda, tá? Dando uma olhadinha no chat aqui, eu vi que a Isadora tinha feito uma pergunta. A Isadora perguntou se teremos só 2 avaliativas. Isso, Isadora, nessa disciplina são só 2 avaliativas, tá? Então, eu abri aqui, semana 1 apareceu a atividade avaliativa 1, né? Na semana 2 tem a avaliativa 2. Na semana 3, na semana 4, vocês vão ver que não tem atividade avaliativa ali, tá? É só na semana 1 e 2. São aquelas 2 avaliativas que valem 2 pontos cada uma. Tá, Isadora? Consegui atender a tua dúvida?
Certo, obrigado. Eu sempre peço para vocês responderem ao vivo, que é melhor, né? Porque às vezes o chat ali, estou no meio da explicação, às vezes pode passar batido, né? Mas de vez em quando eu procuro olhar o chat, né? Para a gente ver. Mas o melhor sempre é participar pelo áudio, tá? Eu sei que às vezes, né? O microfone está ruim, né? Mas sempre que der aí, né? Conseguirem ajustar o seu microfone, sempre melhor. Até porque a nossa chamada, né? Durante as aulas é ao vivo. Então, qual é a divisão das aulas, né? Em cada uma dessas aulas, a gente vai ter a primeira parte com conteúdo, a gente tem um intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo tem a chamada. A chamada é ao vivo. Eu abro a chamada, vou chamando os nomes de um por um e vocês vão respondendo. Presente, presente. Eu vou atribuindo a presença. Depois da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom. Tá? Então, a aula tem sempre 2 momentos. Né? O primeiro momento com conteúdo, o segundo momento com exercícios. Claro que hoje um pouquinho diferente, porque a gente está fazendo o contrato pedagógico, né? Isso toma um certo tempo da aula. Mas já a partir da aula 2 vai ficar bem clara essa divisão. A primeira parte vai ser o conteúdo, intervalo, chamada, depois da chamada, exercícios que a gente vai fazendo até o meio-dia. Tá? Sempre assim, dessa mesma forma. Tá? O trabalho, que a Mariana já estava falando, tá? O trabalho é no Classroom. Então, a gente vai fazer o trabalho no Classroom e vai entregar o trabalho no Classroom. Então, é fazer e entregar no Classroom. Quem já estava na disciplina anterior sabe como isso funciona, né? Quem não estava, provavelmente, né, não sabe, e aí a gente vai ver todo mundo junto, né, como é que acontece esse processo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela do Classroom. A tela do Classroom, né, todos que já estão conectados aqui devem conhecer, porque o link da nossa aula ao vivo, a qual vocês estão conectados neste exato momento, né, foi postado no Classroom. Vocês já receberam o convite, né, do Classroom para poder estar aqui na nossa aula, né? Então, é aquela tela inicial que vocês já conhecem. Eu vou mostrar ali para vocês o nosso Classroom e onde a gente acha o trabalho, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Muito bem, gente. Essa é a nossa tela inicial do Classroom. Estão todos visualizando? Sim. Sim, 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 sim. Muito bem. Na tela inicial do Classroom, ele abre na aba Mural. Na aba Mural está ali, né? Meu bom dia para vocês e o link da aula ao vivo que vocês acessaram. Onde a gente vai encontrar o nosso trabalho disciplinar? Na barra Atividades. Então, vocês clicam em Atividades e vocês vão encontrar alguns elementos organizados por tópicos. Aquilo que já está postado para vocês, claro que vocês conseguem visualizar. Aquilo que ainda não está postado, vocês vão visualizar assim que for postado. Assim que a gente terminar o nosso contrato pedagógico aqui, o vídeo do contrato pedagógico, vai estar aqui no tópico contrato pedagógico, o arquivo e o vídeo, né? Vai ser colocado para vocês aqui depois. O calendário, vocês já visualizaram, esse calendário foi postado, né, ainda no final de semana para vocês, com as datas das aulas, né? Foi postado com antecedência. Só faltava nesse calendário, né, nossa combinação da recuperação do feriado, né? A gente conversou agora há pouquinho. Depois, na outra parte da aula, vai ter exercícios, né? Depois que a gente tratar do conteúdo. Tem os exercícios de cada aula que vai aparecer para vocês depois na sequência. E tem o nosso trabalho disciplinar. Tá? Ainda não aparece para vocês. Eu vou fazer a postagem dele nesse exato momento. E aí vai ficar visível para vocês já, ali no Classroom, o trabalho disciplinar. Como eu falei, cada postagem aparece no topo lá do mural. Então, como está postando agora vai estar no topo do mural. Mas depois, com as próximas postagens, né, entrando, ele vai ficando para baixo. Então, sempre que vocês quiserem ver o trabalho disciplinar de novo, né, procurar o arquivo, clica na barra Atividades e ele está ali no tópico organizado Trabalho Disciplinar. Tá?
vale 6 pontos na N1, a entrega dele é até dia 19/6. Então, como é que vocês acessam o trabalho? Né? Clicam aqui, né, no ícone do trabalho disciplinar, ele vai abrir e vai mostrar um arquivo aqui no formato Google Documentos. Esse arquivo é, entre aspas, aí, né, formatado no Word do Google, né, entre aspas, o Word do Google, porque chama Google Documentos. Ele funciona que nem um Word, né? Ele é editável, né? Vocês vão abrir, vão editar ali as respostas de vocês, depois de prontas, vocês vão salvar e vão enviar para mim, diretamente aqui pelo próprio Classroom. Cada um tem o seu arquivo. Vocês estão acessando o perfil de vocês dentro do Classroom de vocês. Então, cada um tem seu arquivo. Acessou o seu Classroom, clica no seu arquivo, trabalho disciplinar. Vocês vão ver que o arquivo vai carregar um formato de documento de texto em que vocês têm ele editável, tá? Não tô exigindo capa, então vocês vão preencher somente o cabeçalho aqui, né? Sem necessidade de fazer uma capa, tá? Colocar o nome do professor, nome do aluno, a data que estão fazendo a entrega, tá? Vale 6 pontos, certo? Esse trabalho tem 4 questões, tá? 1, 2, 3, 4. Cada uma delas vocês vão aplicar uma fórmula, né? Para achar o resultado correspondente. Claro, além da fórmula, tem a resposta textual, né? A interpretação, enfim, daquilo que vocês encontraram. Claro que os conteúdos que a gente vai ter, vocês vão aprender a usar essas fórmulas, né? Para conseguir fazer esses 4 cálculos. Importante, leiam a descrição, tá? Na descrição tem detalhes importantes, né? Da onde que a gente vê esses conteúdos, como é que eu sei fazer aqueles cálculos, né? Além da gente ver na aula ao vivo, está lá na apostila, né? Demonstrando lá como fazer os cálculos. Então, por isso, a recomendação lá de rever as apostilas, rever os vídeos das nossas aulas, né? Onde estão os exemplos, né? E as explicações de como fazer os cálculos. Formato de entrega. A entrega, ela é individual, mas vocês podem, né, formar uma dupla, formar um trio ou um grupo, discutirem entre vocês, né, para solucionar ali as questões, mas na hora de fazer a entrega, cada um vai abrir o seu arquivo, digitar as suas respostas e clicar em entregar. Então a entrega é individual, mas para elaborar, fazer, discutir, vocês podem formar duplas, trios aí à vontade, tá? Todas as questões devem constituir, né, não só a resposta, mas os cálculos. Então tem que demonstrar os cálculos, tem que aparecer o desenvolvimento do cálculo, tá? Conforme a gente vai ver durante as aulas. Após a conclusão do trabalho, a entrega é no Classroom, tá? Então, depois de editado o trabalho, respondido todo ele, vocês vão fechar o arquivo, vão clicar em ver atividade, vai aparecer o íconezinho entregar, vão clicar em entregar, tá? Então, ele vale 6 pontos, prazo de entrega até o dia 19/6. Como eu disse para vocês, o arquivo é editável. Então, como é que eu vou responder aqui a número 1? Vou clicar aqui abaixo do cálculo e vou desenvolver meu cálculo, né? Vou ver aqui as fórmulas, o passo a passo do cálculo. Vejam que quando eu digito aqui, né, parece uma nuvenzinha ali, tudo que eu digitei ficou salvo, né? Dentro da nuvenzinha ficou um V lá dentro, né? Vou digitar mais alguma coisa aqui para vocês verem. Ó. Digitei, salvando, salvou, pronto. Se eu fechar o arquivo agora e abrir de novo, vai estar aqui o que eu acabei de digitar. Se eu deletar, a mesma coisa, né? Tudo aquilo que eu deletar do arquivo, ele vai salvar, pronto, já está salvo sem aquele texto que eu tinha colocado. Então, tudo que vocês digitarem aqui, depois que a nuvenzinha salvar ali, vocês podem fechar o arquivo e abrir de novo para continuar fazendo até terminar as 4 questões, ou seja, não precisa fazer tudo no mesmo dia, né? Vocês podem ir fazendo ao longo das aulas, e é claro, né, cumprindo o prazo de entrega até o dia 19, tá? Então, fiz todas, né? Respondi todas as 4 questões, fiz os cálculos. Tudo certo? Eu vou fechar o meu arquivo, sempre cuidando, né? Coloquei meu nome aqui, coloquei o nome do professor, coloquei a data.
Respondi todas? Pronto, fechou o arquivo. E aí, vou em ver atividade. No meu não aparece o meu perfil do professor, né? Mas vocês clicando em atividade, ver atividade, depois do trabalho pronto, vai aparecer uma caixinha entregar. E aí vocês clicam na caixinha entregar, eu vou receber o arquivo de vocês com as respostas construídas, vou corrigir, vou atribuir uma nota e clicar em devolver. Quando eu clicar em devolver, vai aparecer para vocês a mensagem de trabalho devolvido. Aí vocês podem entrar aqui em ver atividade, vai aparecer a nota de vocês do trabalho que vocês entregaram. Tá? Então, o trabalho disciplinar já está postado para vocês no Classroom, já está à disposição o arquivo, onde vocês vão desenvolver o trabalho para fazer a entrega, conforme a gente combinou aqui, né? Clicando em ver atividade, depois clicando em entregar, claro, depois da realização do trabalho, tá? Alguma dúvida sobre o trabalho? Alguma pergunta? Não. Certo. Claro que foram observações gerais, né, de trabalho. A questão de cálculos a gente ainda vai ver nas aulas, né, mas de forma geral é preciso a gente saber onde ele está, como fazer a entrega, né. Isso tudo está sendo gravado. Depois, se vocês quiserem relembrar como é que é mesmo para fazer a entrega, pode voltar nesse vídeo aqui, né, e assistir ali como vocês fazem a entrega do trabalho, tá? Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso contrato pedagógico. Muito bem. Pessoal, falamos então de todos os elementos que compõem, né, o nosso calendário. E demonstramos de forma direta e prática onde estão as atividades avaliativas lá no Moodle. A gente abriu o Moodle e mostrou para vocês. Mostramos onde estão os prazos para fazer as atividades avaliativas, né? Abrindo cada uma das atividades avaliativas, aparece ali o prazo. O guia do aluno, né? A gente vai conversar com a escola para eles colocarem lá para vocês, mas o prazo já deu para ver onde fica, né? Antes de clicar em fazer atividade, aparece ali o prazo de realização delas, tá? Trabalho disciplinar a gente demonstrou também, abrimos o Classroom, né? E a gente viu ali, né, como fazer e realizar a entrega do trabalho até o dia 19/6. Vimos lá no Moodle, né, a prova final, onde ela vai aparecer para vocês no dia 24, e a gente viu também onde vai aparecer a prova de substituição no dia 10/7. Tá? Faltou um detalhe aqui que, além da média final, né, que é 6 para aprovação, média mínima, né, a gente precisa para aprovação 75% de frequência também. Então eu tenho que assistir, né, 75% das aulas. Quantas aulas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 75% dessas 10 aulas eu tenho que estar presente e assistindo. Sendo que cada uma das aulas, né, ela é composta sempre de 2 momentos, um antes e outro após o intervalo. Então, tem 2 presenças cada aula. Então, hoje, dia 25/5, tem uma presença antes do intervalo e uma presença após o intervalo. Sendo que a chamada é feita uma vez só, né? Então, eu chamo, vocês respondem, corresponde à presença da primeira parte da aula e a presença da segunda parte da aula. Claro que, né, se houver abandono na segunda parte da aula, vai receber depois na verificação, né, uma falta aí nessa segunda parte, certo? Se não participou das 2 partes da aula, é 2 faltas naquele dia, tá? Então, muita atenção em relação a isso, é sempre dessa forma. Marcos mandou mensagem no chat que faltou luz, não está conseguindo assistir ao vivo pelo computador, mas pelo celular dá para pelo menos acompanhar por áudio, Marcos. Desabilita o vídeo, deixa só o áudio, pelo menos consegue ir ouvindo, tá? Sei que pelo celular pesa bastante a conexão, né, se deixar o vídeo habilitado, mas pelo celular, pelo menos deixando só o áudio, dá para ir ouvindo a aula, né? Aí depois a gravação por vídeo dá para ver. Muito bem, gente. Então vamos indo adiante no nosso contrato pedagógico, tá?
Assuntos que a gente vai tratar durante a nossa disciplina de matemática financeira. A gente vai ver a introdução à matemática financeira, algumas coisas como regra de 3, né, que são cálculos da matemática básica que a gente vai acabar usando dentro da matemática financeira, então a gente vai rever isso na introdução. A gente vai ver juros simples, juros compostos, o valor do dinheiro no tempo, aumento do desconto sucessivo, as rendas financeiras, né, antecipadas, pós-antecipadas diferidas, e os tipos de amortização saque, amortização price. São esses elementos que a gente vai ver durante as nossas aulas, e claro, né, esses tópicos todos aí compõem aqueles capítulos que estão presentes lá na nossa apostila, tá? Da aula 1 até a aula 6, estão presentes todos esses tópicos aqui. Esse é o conteúdo que a gente vai estudar durante as nossas aulas. Então, como é que é o processo de estudo? Então, na primeira parte de cada aula, a gente tem a parte teórica, né, construção teórica do conteúdo. Então, a gente conhecer as fórmulas, exemplos de cálculo, né, entender o processo todo, né, em relação a cada um deles, né, como realizar. E na segunda parte da aula, a gente vai ter exercícios no Classroom. Tá? Então, sempre assim, primeira parte conteúdo, intervalo chamada, depois da chamada, os exercícios no Classroom. Os exercícios eles são muito importantes em qualquer disciplina, mas principalmente quando é disciplina de cálculo, né? Porque a gente vai fazer aqueles exercícios lá, são cálculos práticos, né, para vocês fazerem, e aí, tendo dúvidas, né, a gente continua sempre conectados até o meio-dia para atender as dúvidas de vocês durante a realização dos exercícios ali no Classroom. Então, claro, na primeira parte da aula, né, na construção teórica, vocês também participam, as dúvidas e perguntas de vocês, mas na segunda parte, né, permanece a participação. Então, não significa que depois, na segunda parte, né, da aula, acabou a aula. Não, continua a aula, né, com os exercícios que vocês vão fazendo lá no Classroom, e a gente continua conectado aqui no Meet para tirar as dúvidas de vocês que forem surgindo. Faz parte do processo avaliativo, ou melhor dizendo, né, faz parte do processo de estudo, o próprio processo avaliativo. Porque para fazer cada avaliativa no Moodle, fazer a prova, fazer o trabalho, vocês vão precisar realizar um esforço de estudo, né, de pesquisa no material, então faz parte do estudo. A gente pode pensar assim que o resultado é a nota, né, realmente, né, o resultado é a nota, né, mas não é o mais importante. O mais importante, o objetivo do processo avaliativo é a absorção do conteúdo, por isso ele existe, né? Então, o objetivo é a absorção do conteúdo. O processo avaliativo existe para isso. A nota acaba sendo o resultado, tá? Então, resumidamente, nota da N1 são as avaliativas no Moodle, são 2 pontos cada uma, 4 pontos, mais o trabalho disciplinar 6 pontos que vocês vão fazer no Classroom, entregar ali conforme a gente demonstrou. São os 10 pontos da N1. Na N2 é a prova final, 10 pontos. A média vai ser a soma da N1 mais a N2, dividido por 2. Tá? Média mínima para aprovação 6, conforme a gente combinou. E frequência mínima 75%. Se tiver menos de 75%, né, acaba reprovando por faltas. Né? Caso a média fique abaixo de 6, tem a prova de substituição lá no dia 10/7, conforme a gente falou. Tá? A Alexia colocou aqui no chat, tem dias que trabalha à tarde, sai um pouquinho antes do meio-dia. Tá. Sempre avisem, tá? O pessoal que já estava na disciplina antes já está acostumado, né? Sempre avisava que tinha que sair para o trabalho, geralmente ali pelas 11h30, por aí, o pessoal começa a ter que se arrumar, almoçar, enfim, para ir trabalhar. Aí, quando precisar sair para trabalhar, é sempre bom avisar, tá? Que aí a atividade fica à disposição lá para vocês fazerem depois, tá? Fica justificada a saída pelo trabalho, tá? Bom, uma retomada rápida aqui, então, a respeito do Classroom. Classroom é a nossa sala de aula virtual. Então, lá no Moodle está o processo avaliativo. Né? No Classroom vão estar os materiais de aula. Então, os nossos exercícios de aula, os slides que foram utilizados nas aulas, os vídeos gravados das aulas, tá? Tudo vai estar no Classroom, que é a nossa sala de aula virtual. Então, são coisas diferentes, né? Classroom é aula, conteúdo da aula, o material de aula, o repositório onde vai estar as nossas aulas
do dia a dia. No Moodle está o processo avaliativo. A única coisa avaliativa que está no Classroom é o trabalho disciplinar, porque aí não tem como entregar lá no Moodle. O resto todo, processo avaliativo, é lá dentro do Moodle, tá? Então, nosso Classroom, quando a gente abre o mural, sempre no topo está a postagem mais recente. Então, ele funciona como uma timeline de uma rede social, né? No mural do Classroom, no topo sempre é mais recente, para baixo as postagens mais antigas. É no mural do Classroom que vocês, naquela segunda parte da aula onde tem os exercícios, que vocês vão notar ali, então, que vai surgindo, né, conforme a gente vai postando, cada um dos exercícios. Cada exercício desse vai ser, então, uma questão, tá? Então, na segunda parte da aula eu posto um exercício, estamos aí 30 conectados, aí quando a maioria tiver respondido, lá 16, 17 tiver respondido, eu já posto o segundo exercício e a gente vai nesse ritmo, né, até o final da aula. Sempre dando espaço para vocês fazerem, né, pelo menos a maioria fazer o exercício. Aí se surgir dúvida, vocês podem perguntar, interagir aqui pelo Google Meet, para a gente tratar de eventuais dúvidas de cada exercício. Então, numa aula pode ter 3 exercícios, 4, 5, 10, depende da aula, da velocidade que vocês forem fazendo os exercícios, tá? Como a gente comentou, no Classroom, na barra atividades, vocês vão encontrar as coisas organizadas por tópicos, tá? Aqui é apenas uma imagem ilustrativa, né? Demonstrando para vocês aqui umas atividades, uns exercícios de uma determinada aula, né? De um outro ano. Elas aparecem todas em sequência, organizadas dentro daquela aula, dentro daquela data, né? Então, se vocês quiserem rever, né? Exercícios de aulas anteriores, vão na barra atividades, procurem a data lá da aula que vocês querem ver, né? E vai estar lá os exercícios. Então, dá para refazer os exercícios, né, como forma de estudar, tá, tranquilamente. Vai aparecer para vocês também outros tópicos, como os slides das aulas, os slides desse contrato pedagógico, né, os vídeos, né, o vídeo do contrato pedagógico, o vídeo das aulas, também todos vão estar ali à disposição de vocês na barra atividades. Então, quer rever alguma aula ou um trecho de alguma aula, clica no vídeo daquela aula, né? E aí pega o trecho, enfim, que for com dúvida e rever aquele trecho ali, tá? Ajuda bastante. Trabalho disciplinar, a gente já falou a respeito dele, né? Ele vale 6 pontos, no caso, da disciplina de matemática financeira. Cada um vai fazer a sua entrega, mas dá para fazer a elaboração, pelo menos, dele, né? Vocês podem fazer em dupla, trio, grupo, mas na hora de entregar, cada um vai fazer a sua entrega, né? Ou seja, entrar no seu trabalho, digitar suas respostas e clicar em entregar. Muito importante, às vezes, né, alguns fazem 1 ou 2, sempre acontece, né? Faz o trabalho, mas eu não recebo. Quando vai ver, o aluno não clicou em entregar, né? Então, muita atenção. Depois de feito o trabalho, não esqueçam de clicar em entregar, né? Senão fica com o trabalho comprometido aí, né? Demonstro para vocês, gente, o meu acompanhamento, tá? Essa aba aqui, o Google chama de notas, né? Mas os nossos exercícios de aula não valem nota. Só demonstro essa aba aqui para vocês que aparece no meu perfil, porque para vocês verem se vocês devolveram um exercício, vocês olham lá no mural, né? Tem o status da atividade de vocês que aparece lá. Lá no mural do Classroom, tem um exercício para fazer, vai aparecer na parte superior do exercício ali, que foi atribuído o exercício para vocês. Enquanto vocês não fizerem, fica atribuído. Quando vocês abrirem lá o formulário, responderem, clicar em enviar o formulário e depois em entregar, aí vai mudar o status de atribuído para devolvido ou entregue. Tá? Então, para mim vai aparecer a lista de alunos da turma e quem devolveu, né, fez cada um dos exercícios. Quando não fizer, vai ficar pendente. Se fizer depois do prazo da aula, vai ficar devolvido com atraso, ou seja, foi feito fora do horário da aula. Tá? A ideia é fazer os nossos exercícios dentro do horário da aula, por quê? A gente está conectado ao vivo até o meio-dia, fazendo exercícios, naquela segunda parte da aula, para atender vocês ao vivo. Tá? Exercício feito fora do horário de aula, né? O professor já está conectado com outra turma, já está fazendo outra aula, não tem como atender. Né? Então, o atendimento dos exercícios acontece ao vivo. Né? Por isso eu coloco os exercícios durante o horário de aula, naquela segunda parte, a gente permanece ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Então, é na hora da aula que vocês fazem os exercícios,
e é o horário que vocês têm para tirar as dúvidas dos exercícios que estão acontecendo, tá? Link da nossa aula ao vivo. Hoje vocês acessaram o link da nossa aula ao vivo, que foi postado no nosso mural do Classroom, tá? Então sempre acessem dessa mesma forma. Nunca por link de terceiros, né? Ou nunca compartilhem um link da turma de vocês com outro colega. Tem um erro comum que acontece, às vezes a gente tentando ajudar, né, um colega, a gente passa o link da nossa turma. E às vezes é um colega que estava com a gente, né, numa turma anterior, mas não está mais, né? A gente não tem certeza, a gente não sabe se o colega está na mesma chamada, pode estar em outra turma. E se a gente passa o link, o nosso link, né, a gente pode estar, na verdade, na tentativa de ajudar, está atrapalhando. Daqui a pouco ele está na chamada de outro professor, está levando falta lá, e a gente, na tentativa de ajudar, passou o nosso link para ele. A gente está nessa turma porque a gente recebeu esse link do professor, mas o colega não, então ele não está nessa turma, por isso ele não recebeu. Ou deu algum problema lá, né? E ele tem que entrar, né, em contato com a escola para entrar na turma certa, tá? Para evitar esses problemas. Então, nunca passem links, né, para colegas, nem acessem por links de terceiros que foram passados para vocês por algum colega ou por grupo de WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. Sempre acessem pelo método oficial, tá? Então, o link foi postado na turma do Classroom. E a turma do Classroom, né, vocês tiveram acesso, ou receberam um convite por e-mail, ou acessaram lá o portal do aluno, clicaram em salas virtuais, e lá em salas virtuais estava o link da nossa sala do Classroom, e é o jeito também de entrar no Classroom de vocês, tá? Muito bem, gente. Nosso contrato pedagógico era isso. Alguém ficou com alguma dúvida desse processo de aula, o processo avaliativo, o Moodle, o Classroom, ou ficou tranquilo para todos? Tudo certinho. Certo? Muito bem. Então, a gente vai encerrar a gravação aqui do contrato pedagógico. Essa gravação depois